Olá, queridos, bom dia! Muito obrigada por me receber, por acompanhar esses momentos tão especiais. E a gente vai se tornando amigos sem se conhecer, não é mesmo? Sabe que a gente vive num mundo hoje em que a palavra de alguns não tem valor, porque as pessoas prometem, mas não cumprem. A autora da nossa reflexão, Cecília Noni, ela está comentando exatamente isso, de a gente parar para pensar. Quantas vezes a gente já prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu? Ou talvez quantas vezes alguém prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Sabe, é complicado isso, né? Salomão, por exemplo, quando estava chegando ao fim da sua vida, durante um período de reflexão, ele escreveu o seguinte, está lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 5. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Veja, o pai de Salomão, o rei Davi, havia escrito anteriormente que entre aqueles que jamais serão abalados estão as pessoas que juram e cumprem o que prometem. Verdade, porque elas vão ter paz na vida, elas têm consciência do que fazem, as pessoas creem nelas, elas são pessoas de nome. Em outras palavras, elas cumprem a palavra. Como seres humanos, a gente pode controlar se a gente cumpre ou não aquilo que nós prometemos. Porém, se nós não conseguimos cumprir, a gente perde credibilidade, perde o respeito, a confiança dos outros. As pessoas passam a nos considerar pessoas indignas de confiança. E aqui tem uma coisa a mais para a gente pensar. Se nós cumprirmos as nossas promessas com os outros, e isso é uma coisa importante, agora imagina como a gente deveria ser cuidadoso quando a gente faz promessas para Deus. Às vezes, quando nós estamos aí numa situação difícil, né? A gente precisa rápido pedir ajuda para Deus, a gente chega e promete uma coisa para Ele, não é verdade? Mas quantas vezes o Senhor nos abençoa, responde, a coisa passa e a gente esquece da promessa que tinha feito. A gente pode esquecer, mas Deus não se esquece. Ele quer que a gente cumpra o que a gente promete. Lá em Eclesiastes 5, verso 4, a gente lê o seguinte, quando você fizer um voto a Deus, não demore para cumprir. Nesse verso tem uma advertência para que a gente cumpra uma promessa, assuma o significado de pagar aquilo que a gente promete. Portanto, uma promessa é uma dívida. É ou não é? Quando a gente promete alguma coisa para Deus ou para uma outra pessoa, a gente assume uma dívida de uma certa maneira. E sim, já que nos comprometemos, assumimos uma dívida, a gente tem que pagar. Certa vez, Jesus contou uma parábola sobre 2 filhos, cujo pai pediu que os filhos trabalhassem na vinha. O primeiro filho disse que não ia trabalhar, mas acabou mudando de ideia e foi. O segundo filho prometeu trabalhar, mas não cumpriu a palavra. E daí, Jesus deu a entender que o filho que não cumpriu a sua promessa, ou seja, ele não pagou a dívida, ele não fez a vontade do Pai. Assim, queridos, quando a gente promete pagar umas nossas dívidas financeiras, e a gente tem que ser cuidadoso com isso, nós não deveríamos descuidar das promessas que nós fazemos para Deus ou para qualquer outra pessoa. Com a ajuda de Deus, a gente pode cumprir a nossa palavra. E se por acaso a gente está devendo alguma coisa para Deus, sabe o que a gente tem que fazer? Talvez a gente não lembre. Orar, Senhor, se eu estou devendo alguma coisa para Ti, me ajuda a me lembrar e a cumprir. Deus vai nos ajudar. Ótimo dia para você. Até amanhã.